bem com você? Graça e paz. Boa noite, gente. Tudo bem por aí? Você já ofertou o sorriso na vida de alguém? Hoje, eu tenho certeza que tem gente aí que não só com um sorriso bonito, mas até caro. Olha aí, dá uma olhadinha pro lado. Sorri aí. Que tempo importante, especial, poderoso, de um grande diferencial. Há dias e dias, e nem todos os dias são iguais. Uns, sim, outros, não. Eu creio de todo o coração que a noite de hoje é uma daquelas que Deus fala assim: está na minha agenda abençoar a vida do meu filho. Faz parte do meu desejo. Eu estou aqui com vocês, debaixo de uma expectativa tão grande, como que se eu estivesse e estou esperando algo. Sabe assim? Está prestes a acontecer algo esperado. E isso está, obrigado, no meu coração como uma convicção muito grande. Obrigado, pessoal. Meu Deus do céu. Vou deixar no vácuo, né? Obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus bondoso. Feche seus olhos só um pouquinho assim na presença do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Fecha um pouquinho. Abacandoro e abrabandoro. Como é que você faz para acreditar, para a pessoa acreditar que eu estou ouvindo o som de anjos tocando instrumentos nesse lugar? Ou acredita ou não, mas não muda aquilo que eu estou ouvindo aqui, ó. Não é aqui, é aqui no meu coração. Aleluia. Aleluia. 1 Reis 18:30, deixa ali. Você consegue guardar no teu coração a ministração dessa noite? Porque é de coração para coração que eu quero falar com você. E antes de fazer menção aqui do texto em questão, vale dizer que a adoração é uma ação que não pode acontecer simplesmente porque o ambiente é inconfortável. Porque às vezes o ambiente é conflitante à nossa ação de adoração. E não vencer a oposição do ambiente conflitante é ficar de fora da presença, porque você depende da ação, da adoração, para ser recebido na presença de quem você adora. Claro que quando o ambiente é favorável, sim, mas nem sempre o ambiente é favorável. Existem fatores como, por exemplo, hoje, deixa eu ver, 30 graus, o calor. 28 para 30. Se você está condicionado a condições externas, sua vida ainda não está devidamente afinada para que você se comporte como deve em um ambiente de adoração. Esse é o Gui, um dos meninos mais bonitos dessa igreja, de acordo com a mãe que está sentada ali. Ninguém vai discutir com essa guria ali.
além da parte que precisa ser vencida em relação ao desconforto, existem outras coisas que precisam ser rompidas, cito, não sendo elas uma situação aqui local, mas a necessidade de exposição em um ambiente de adoração. A exposição, a minha exposição em relação a minha exposição em relação a um ambiente de adoração só pode ser feita se o Senhor a qual eu estou adorando me evidenciar. Aquela mulher que entrou ali entrou aqui na Bíblia para adorar Jesus e se dirigiu aos seus pés, ganhou evidência porque Jesus a destacou, mudando o seu comportamento. Diz a Bíblia que antes dela, ele estava debruçado à mesa. Gente, como é que deve ser um encontro, um jantar, onde alguém do lado tenta agradar e do outro lado essa pessoa está debruçada à mesa? Já pensou Jesus debruçado à mesa? Quando a mulher começou a adorar o nome dele, quando a mulher começou aos seus pés a adorar e o perfume começou a exalar, diz a Bíblia que como é bom um bom perfume. Ele começa a falar. E é interessante que a ação da mulher era de adoração e a de Jesus era em defesa dela. Por quê? Os candidatos reprovados a uma vida de adoração começaram a criticá-la dizendo, se ele soubesse quem ela é, ele não recebia dela esse tipo de adoração. Jesus advoga a favor de quem o adora. Olha só, anota no teu coração. Jesus advoga a favor de quem o adora. Por quê? Ele então se pronuncia dizendo, olha, eu entrei aqui e fui tratado com inferioridade. Não fui devidamente recebido na minha qualidade. Minha presença está entre vocês, mas vocês estão deixando ela passar despercebida. Por que eu estou falando? Porque ele diz assim, na porta, costumais se unge a cabeça de um convidado e se lava os seus pés. E o dono da casa, ósculo santo, beija o seu rosto. Mas eu entrei aqui. Ninguém, como isso me dói. Ainda bem que eu não estava lá, porque se eu estivesse e ouvisse Jesus falando ninguém, eu ia tomar isso como algo pessoal. Porque nós olhamos a palavra ninguém num todo, mas quando nós isolamos ela e nos colocamos dentro dela, é nós, ninguém ungiu minha cabeça, ninguém lavou os meus pés, ninguém me deu um beijo, um ósculo santo, mas essa mulher, irmão, essa mulher veio para o culto para estragar a festa dos sorveterianos, dos frios e mortos espirituais, dos indiferentes. Essa mulher veio aqui para estragar a festa dos incrédulos, dos irreverentes. Essa mulher é do reteté pentecostal, ela é batizada, fala língua estranha. Essa mulher salta, pula, grita, planta a bananeira, ela dança na minha presença, porque desde que eu cheguei aqui, ela não para de derramar perfume aos meus pés e de enxugar os meus pés com seu cabelo. Às vezes, já vou entrar no texto, tá? Mas
Me dá um minutinho, porque eu estou muito à vontade. Às vezes eu fico pensando naquelas cerimônias que vão acontecer no céu, porque vão acontecer e elas serão momentos, como diz o meu filho, épico. É um momento épico, sabe? Aquele momento assim. Um desses momentos é exatamente o qual Cristo será conduzido até a igreja e apresentado de forma devida, embora a igreja o conheça. Olha, tem tanto de Cristo que nós não conhecemos, e por mais que o conhecemos, nós não conhecemos tudo a respeito do próprio Cristo. Então existe algumas coisas relacionadas a Ele que nos serão lá revelada. Quer saber o que vai ser revelado lá? Quem quer saber o que vai ser revelado lá? Não falte, porque eu também não sei. Vai ser revelado lá. Se ficou reservado para aquela ocasião, como que alguém pode antecipar algo? Mas diz a Bíblia que há um determinado momento, narrado inclusive pelos Salmos, onde alguém assim, com uma voz não como a minha, uma vozeirão assim, vai anunciar a entrada triunfal do Senhor Jesus, gente. Já pensou? Já pensou? Nós, a igreja, ali em aquecimento. Como é que é o aquecimento do crente? Aleluia, glória a Deus. Nós em aquecimento ali, e de repente alguém vai dizer assim: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Ele do lado de lá, nós do lado de cá, em um portal assim separando e dizendo: levantai, ó entradas eternas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Ai meu Deus, irmão, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, eu não sei você, mas eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno, porque sinceramente eu nem tenho medo do inferno. Sabe aquele medo, ai meu Deus, se eu morrer eu for para o inferno. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu nem imagino que alguém tenha entendido a plenitude da salvação por conta desse tipo de entendimento. Só quer ir para o céu porque não quer ir para o inferno, porque nem imagino, pode ser salvo, só não entendeu a respeito da plenitude da salvação. Gente, eu quero ir para o céu por uma única e exclusiva razão, porque o meu Cristo está lá, e eu quero estar com Ele. É por isso que eu quero ir para o céu. É só porque o meu Cristo está lá. Essa é a razão de que me faz anelar, desejar, almejar mesmo o céu, porque eu sou daqueles crentes que quer ter esse estar com Jesus. Aí eu imagino naquele dia assim, lembra que eu falei de alguém narrando? Levantai, ó entradas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, as vossas entradas, porque entrará o Rei da Glória. Aí compondo todo esse momento épico, alguém da equipe de lá, não é da igreja de cá, vai dizer: quem é o Rei da Glória? Aí quem anunciou vai dizer assim: o Senhor forte, poderoso, que venceu todas as batalhas, que venceu a morte. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó entrada, as vossas cabeças. Você consegue imaginar o portal levantando? Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Como é que nós vamos receber Jesus aquele dia? Eu já tenho assim no meu coração um tipo de ação que eu entendo por adoração, e eu sei que vai ser um nível de entrega que revela muito a minha paixão, o meu amor e a minha devoção por Ele. Por isso que tudo que nós vivemos aqui como igreja, irmãos, embora seja verdade, e na realidade é um grande ensaio de uma preparação por um tipo de comportamento coerente aquele dia. Você está ensaiando, você está se preparando. Agora pensa comigo.
Se hoje, num culto de domingo, dia 23 de março, meu Deus, já, Jesus entrasse visivelmente por essa porta, como é que nós o receberíamos? Já pensou, gente? Se Jesus entrasse visivelmente por essa porta? Porque Ele já entrou e está aqui. Mas, se Ele entrasse visivelmente, a pessoa, Ele chegando com o carrão dele ali, e eu posso assegurar que seria de carrão, porque a Bíblia diz que Deus tem muitos carros. Inclusive Deus mandou um para buscar Elias, chamado carro de fogo. Olha o nome da marca, de fogo. Da fábrica, de fogo. Da empresa, de fogo. A Bíblia diz, e Deus tem os seus muitos carros. Tem uma outra marca chamada Vento, que ele se move sobre o vento. Também é um carrão chamado Vento. Não sei como que é a composição, não vi. Vento não dá para ver. Mas imagina Jesus parando com o seu carrão ali, ó. E nós tivéssemos que o receber. Como é que você o receberia? Eu não estou falando de alguém, não. Eu estou falando de alguém que é Armando Coque, passa as madrugadas orando e adorando. Já pensou? Ele visível chegando ali e indo na tua direção? Não é qualquer alguém que te libertou das drogas, irmão, da prostituição. Alguém que restaurou teu coração, que está diretamente envolvido e comprometido com a tua vida, que te fez promessas e não foram qualquer umas, porque qualquer promessa qualquer um faz. Ele fez promessas absurdas, porque só Ele pode cumprir. Como que nós o receberíamos? Gente, você não vai acreditar o que eu vou falar, mas eu preciso. Tem nada a ver e tem tudo a ver. Quantos lembram do Michael Jackson? Lembra do Michael Jackson? Lembrou? Ó. Quando ele esteve no Brasil e desceu de helicóptero no estado do Maracanã, tomara que não tinha ninguém daqui lá, mas se tiver, Deus perdoa. Quando ele desceu de helicóptero no estádio do Maracanã, a multidão assim o ovacionou por muitos minutos adentro. E quando ele pisou no gramado do Maracanã, teve gente que desmaiou. Não, você consegue imaginar? E você conhece um pouco sobre a história dele. E sabe que, embora bom cantor, como um indivíduo teve problemas seríssimos, e isso nunca foi para os seus fãs um grande problema. Por quê? Porque no caso dele, mais vale o que ele faz do que quem ele é. Já o contrário de nós. Quando a Madonna, e todo mundo sabe quem é, teve no Rio de Janeiro, na década de 90, brasileiros passaram uma noite inteira, debaixo de chuva, numa noite fria, esperando Madonna abrir a janela para dar um tchauzinho. E Madonna, aquela noite, dormiu e roncou a noite inteira e nem apareceu para dar tchau para quem estava lá esperando. Você consegue entender que esse tipo de ação é uma devoção e está associado a um tipo de adoração? Me dói pensar, não em você, mas em nós como igreja, que em alguns aspectos e momentos, nós podemos acabar perdendo em ação de adoração para os adoradores de Michael Jackson e Madonna. Me dói em pensar que eles, vivo ou não, um sim, o outro não, mas me dói em pensar que eles, em algum momento, comparado a nós como igreja, estão recebendo mais adoração do que o nosso próprio Cristo. No último show do Rock in Rio, eu não assisti, mas li a reportagem, brasileiros
para não perder os primeiros lugares, e eu vi alguns vazios hoje, aqui na frente. Colocaram fralda geriátrica, para não ter que ir no banheiro e perder o lugar. Gente adulta, sem necessidade, teve a brilhante ideia de colocar fraldão aqui, para permanecer ali no lugar. Número 1, número 2, número 3 e número 4 fizeram ali. Sabe qual que é o número 3, né? É o número 2 mais Doritos. E o número 4? Mais Doritos com o celular sentado no vaso. E você, como adorador? Não é hoje como Deus te olha, mas como você se vê. O que você diz a respeito de você. Eu não estou dizendo que você não adora, mas eu quero que você se veja e veja fatos que você sabe, mas sem um cuidado de confronto, talvez você não mude. Por que, pastor, eu estou falando isso? Por conta desse texto que está aqui, onde a Bíblia diz que nossas ações vão refletir de forma direta ao nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim, aproximem-se de mim. Como diz os jovens, chega aí. E todo o povo se aproximou de Elias, e Elias restaurou. Por que restaurou? Porque precisava, por conta da condição que estava, pois o altar estava quebrado. Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A visão da condição do altar da nossa vida diante de Deus só pode ser devidamente feita quando nós somos de forma, aqui eu vou usar o exemplo, seja apostólica, pastoral, nesse caso, profética confrontada. Deus tem que trazer a nossa visão através de uma realidade da qual nós não estamos vendo, de como está a nossa condição. Porque por fora, bela viola, diz a história, que por dentro, pão bolorento. O povo achava que as coisas, embora não estivessem boas, elas estavam muito bem. Gente, 3 anos e meio sem chover. Não, peraí. É fato de que alguma coisa aconteceu, mas nós precisamos descobrir o que causou essa estiagem, essa escassez, esse tempo de sequidão. Terminou a adoração foi direcionada para lugares onde não deviam. Deus tirou a sua mão, e aquilo que era ação de provisão foi retirado. Gente, nem tudo o que está acontecendo de ruim é provação. E embora aconteça muita coisa no contexto probatório na vida do cristão, mas existem algumas coisas que é consequência de decisão, de ação, de comportamento. Porque quando Elias diz a Israel que não vai chover e Deus aprova a boa ideia, é porque o povo estava dando, diz o texto anterior, a Baal a glória pela chuva, sendo que a chuva vem de Deus. Tudo o que vem de Deus e ele não recebe o devido reconhecimento, aos poucos vai começar a ser fechado até que seque por completo. 3 anos e meio sem chuva. Eu digo isso porque não é um tratamento curto.
Gente, é longo demais. Eles veem a vegetação secar e morrer, eles veem os animais morrerem, eles veem os filhos morrerem. Por que 3 anos e meio? Porque eles caíram de um alto e foram a um lugar muito fundo, e até trazer de lá do Borogodó, do buraco, de volta, foi preciso 3 anos e meio de tratamento. Quanto mais longe as coisas vão, mais difíceis elas se tornam para ser consertadas. Teve gente que caiu e levantou rápido. Pois é, reagiu rápido. Porque quem cai e não reage, continua caído. Não existe alguém que caiu, existe alguém que está caindo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se está caindo num buraco, não tem fundo. O fundo desse buraco é outro buraco mais fundo. Aí você chegou no fundo, pensou que era o fundo, mas tinha uma tábua, a tábua quebrou e o buraco é mais embaixo. Israel está vivendo isso. E Elias vai trazer de forma visível algo que em geral as pessoas estão vendo, mas não querem olhar. Sabem, mas evitam de falar, de comentar, de tocar. Porque há assuntos de conserto, de vida, que são muito desconfortáveis. Se der para empurrar com a barriga, se der para deixar a vida leva eu, vida deixa eu levar, beleza, mas até quando? A mortandade, a escassez, a sequidão, a estiagem. Existem coisas que Deus só muda depois que nós mudamos. Existem coisas que Deus só faz depois que nós fazemos. Deus trabalha mais na reação do que na ação, porque depende de nossa motivação e da nossa capacidade de agir para que Deus reaja. Elias agora, de forma profética, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, vivendo num período de maior desvio do povo. Elias, gente, irmão, gente, vem aqui ver como é que estão as coisas. Sabe por que isso? Por conta disso. Vem cá. Para você ver como é que está o altar do Senhor, e isso vai responder metade dos teus questionamentos. Do porquê que algumas coisas são cíclicas, porquê que algumas coisas parecem que foram vencidas e elas voltam, porquê que algumas coisas acontecem assim esporádicas, porquê que algumas coisas parecem que foram embora e daqui a pouco estão batendo a porta da sua casa de novo. Vem cá, gente, e olha, essa é a realidade que gera essa realidade. As coisas só vão mudar aqui, Elias está dizendo, as coisas só vão mudar aqui, se as coisas mudarem aqui. Tudo começa com um relacionamento com Deus. Então vale fazer o levantamento de como está o altar da minha vida. O processo de restauração é uma ação que se dá de uma forma muito difícil, porque a restauração é processual. Isso é um ponto. Elias vai trazer todos os elementos e ações para que aconteçam esta restauração, e a Bíblia diz que primeiro ele já vai ali ajuntando as pedras, pedra a pedra, porque elas estão espalhadas, derrubadas, largadas. E vale dizer, gente, que gente do altar precisa entender a particularidade do indivíduo, porque nenhuma pedra é igual. Não é pedra fabricada por mão dos homens, tem a pedra grande e a pequena. Sim, Elias vai encaixando perfeitamente uma na outra, mesmo sendo elas diferentes. Tem a pedra da dança, tem a pedra do louvor, tem a pedra dos chamados para marcar, tem a pedra do forja,
do ministério infantil, do estacionamento, dos ministérios de homens, dos casais, de mulheres. Você está entendendo? Tem agora a pedra da escola de adoração. E quando elas estão devidamente alinhadas, ajuntadas, elas se colocam numa condição onde Deus, no seu coração, se agrada. Ele se agrada. Elias ajunta as pedras. A Bíblia diz que Elias coloca galhos, gravetos, muitos. Sabe por que Elias coloca galhos? É óbvio, mas eu preciso dizer. Porque ele quer fogo. Se nós não ajuntarmos durante o dia aquilo que é preciso para queimarmos à noite na presença de Deus, nós não vamos ter o fogo que nós estamos buscando. Porque Deus vai queimar o quê? Elias coloca galhos. Sobre os galhos, diz a Bíblia, Elias coloca o sacrifício. E o sacrifício é resultado de custo, de empenho, de determinação, de abdicação, é resultado de entrega, de esforço. Ele coloca sobre o altar aquilo que precisa. E se não o bastasse, quando você lê em sua casa, eu quero que você observe ali depois do versículo 30, que quando ele faz isso, tudo já é meio-dia. E você consegue imaginar, nesse tempo de sol escaldante, sem chuva por 3 anos e meio, em cima do cume do Monte Carmelo, meio-dia, a sede que dá. Olha aqui, agora há pouco eu fiquei admirado com a bombona de água que a missionária Sueli traz, é desse tamanho assim, ó. Minha filha, se você está naqueles dias lá, Jesus, meu pai. Jota, é assim, ó. Meio-dia. E embora até então tudo estivesse em devida condição, Elias faz o pedido mais inusitado de toda a história bíblica, porque foi a única vez que água foi derramada no altar. Poderia dizer que, por conta da água, não há ação de manipulação em relação ao fogo, porque a água não pega fogo, e naquele dia pegou. Mas, vale a pergunta, de onde veio essa água? Por que eu estou dizendo? Porque, em geral, quando se soma, foram 4 cântaros, e isso feito 3 vezes. Elias pede 4 cântaros de água, joga água, mais 4 cântaros de água, joga água, e mais 4 cântaros de água e joga água. Isso dá um total de 350 litros. De onde veio essa água? Da garrafinha de cada um. Em jornadas como essa, era muito comum as pessoas se precaverem e levarem o seu kit sobrevivência, kit dia a dia, kit supre minhas necessidades. Sabe quando você vai sair de casa? Em casa tem essa mania, toda vez que vai sair, ou a esposa ou o filho corre e pega uma garrafinha de água, não sai sem a garrafinha de água. O povo está para subir no cume do Monte Carmelo, o que eles estão levando para dar conta de chegar lá em cima e permanecer até o final? Água. Então Elias diz assim: agora eu preciso jogar água. Alguém sai com um cântaro dizendo assim: oferta um pouquinho de água aqui, 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 oferta um pouquinho. Você está entendendo? Eles começam a recolher do meio do povo a água que Elias está pedindo. Como é que oferta a água? Ao meio-dia, debaixo de um sol escaldante, 3 anos e meio de seca, porque a água deveria valer muito mais do que em geral vale por conta dessa condição.
As pessoas vão tirar a água e com certeza, olhando pela beleza, no primeiro momento vai fazer falta. Como assim eu vou dar e vou ficar com sede? Como assim eu vou dar e vou ficar com necessidade? Como assim eu vou dar e vai me fazer falta? E Elias diz, depois que 4 cântaros é recolhido, a gente ainda vai bem, porque tira só uma oferta no culto. Elias diz, agora eu quero mais 4 cântaros. Passa de novo. Aí quando você acha que o culto já passou do limite, ele diz assim, agora mais uma vez, a última, 3 vezes, um total de 350 litros de água. É interessante porque a Bíblia diz que em volta do altar ele faz uma cova. Eu gosto da palavra cova. Cava assim em volta. E diz, chama o que ele cavou, da medida que ele cavou, como uma medida de 2 sementes. Ou seja, naqueles dias até a água era semeada. Elias derrama água sobre o altar. Muito mais sacrifício do que a lenha, do que as pedras, do que o próprio animal é a água. Gente, eu tenho certeza. Lá no Paraná ele chama de orelha seca. Aqui eu não sei. Mas os orelha seca estavam olhando dizendo assim, quanto desperdício. E um momento de escassez tão grande, jogar tudo isso de água, quanto exagero. Não vai dar nada. Eu escuto isso. Quem dera se tivesse dado para os necessitados. Irmão, quem oferta o que é de Deus na vida do necessitado, trata Deus como um mendigo. O que deve ser dado a Deus é Deus, e o que deve ser esmolado à vida das pessoas é a vida das pessoas. São ofertas diferentes, não são as mesmas. Para que tudo isso? Não vai dar nada. A Bíblia diz, depois de tudo isso, Elias faz aquilo que nós devemos fazer em todo o tempo, mas entender por que às vezes fazemos e não somos devidamente atendidos. A Bíblia diz que Elias ora. Primeiro, ele conserta o altar. Depois, ele ora. Por que ele conserta o altar primeiro e ora depois? Porque não há, assim, muita eficiência em uma vida de oração onde o altar está devidamente desalinhado à vontade de Deus. E a palavra correta é exatamente alinhado à vontade de Deus, porque existem levantamentos pessoais dos quais nós podemos fazer para saber se nós estamos vivendo de forma devida e honrosa a vontade do Senhor. Mesmo na igreja, mesmo sendo crente a vida toda, mesmo não faltando um culto de quarta, ou estando todos os domingos, mesmo sendo ofertante dizimista, mesmo estando agora lá no estacionamento, no ministério infantil, mesmo tendo cozinhado para as crianças hoje, dá para fazer um levantamento. E sabe como que faz? O levantamento pelo entendimento de que se eu estou vivendo mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Porque há um equívoco em o nosso coração muito grande em relação a essa situação. Porque boa parte das pessoas só querem fazer aquilo que elas querem fazer. E se é aquilo que elas querem fazer, não é aquilo que Deus quer que elas façam. Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, se você só faz aquilo que é a sua vontade, eu preciso dizer que ainda não é a vontade de Deus, porque quando eu faço a vontade de Deus, eu preciso abrir mão da minha vontade. É difícil dar glória. É só o que eu gosto, é só o que eu faço, é a tua vontade. É só o que eu acho, é só o que eu acho legal. É a tua vontade. É recebido, só não é devidamente honroso. A respeito da crucificação, Jesus disse assim, a minha vontade
Não é morrer. Por quê? Lá no jardim do Getsemane, irmão Bruno, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por que ele faz essa oração? Porque ele sabe que ele vai morrer, mas ele não quer passar por aquilo. Mas ele passa, porque ele no final diz: todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então a Bíblia diz sobre isso o seguinte: agradou Deus, Deus quis muito, agradou Deus moê-lo. E Deus o moeu, e ele morreu, não de qualquer morte, mas morte de cruz. Elias conserta o altar e vai levantar a voz a Deus em oração, e é interessante como ele ora, porque nesse momento há uma revelação da parte de Deus em relação a nós. Irmão, você não precisa ficar provando que você é de Deus, porque se você for de Deus, Deus vai provar para as pessoas que você é. Você não precisa advogar ao teu respeito, porque você tem advogado. Você não precisa se auto-justificar, porque você tem um juiz que fala por você. Elias vai orar e dizer: ó Senhor, se eu sou teu servo, mostra. Porque se eu não sou, vai ficar feio. Se eu sou, mostra. Se o Senhor é Deus, responde a minha oração com fogo. Ai meu Deus, você consegue imaginar, gente, que espetáculo pirotécnico foi aquele, naquele dia? A Bíblia diz que o céu se abre e de repente, uma bola de fogo vem assim, e no altar, coloca esse celular no vibracal aí. Você está na casa de Deus, deixa ele só vibrar. A Bíblia diz que queima o sacrifício, ele vai queimando por camadas. Queima o sacrifício, queima a lenha. A Bíblia diz que queima as pedras. Ah, irmão, eu quero ser uma pedra que queima. Lembra que eu falei de ministério? Eu quero ser uma pedra que queima. Ah, pedra não, eu quero ser uma pedra, queima a pedra. E se não o bastasse, a Bíblia diz que o fogo sai lambendo, gente. Os 350 litros de água que está lá no chão, você consegue imaginar? Por que o fogo faz isso? Porque Deus recebeu o que foi a Ele devidamente entregue. 3 coisas simplesmente acontecem nesse processo de restauração, e eu vou apenas citar a primeira delas. A restauração quem passa pela restauração, a restauração sempre vai marcar um novo tempo. Não importa o que aconteceu até ali, não importa o que foi feito até ali, entre tapas e beijos, erros e acertos, sucessos ou não, conquistas e derrotas, a restauração sempre vai marcar na vida do indivíduo um novo tempo. Você está entendendo? Aquele momento vai dar início a um novo tempo, onde as coisas não serão mais como elas estão. Pastor, eu quero passar por uma mudança. A noite de hoje encerra um monte de coisa na minha vida. Amanhã vai ser diferente. Então você precisa hoje trazer uma ação de Deus de restauração sobre a sua vida, porque a restauração vai marcar um novo tempo. Estou cansado, quero algo novo. Restauração. Segundo, a restauração gera renovação. Parece redundante, mas não é. A restauração gera renovação. O que é renovado no processo de restauração? Primeiro, algo que o diabo rouba quando o altar está quebrado. Por experiência digo, a convicção da identidade.
de filho. A convicção da identidade. Quando você é renovado, Deus restaura a tua identidade. Segundo, aliás, identidade de quê? Filho, escolhido, chamado. Segundo, eu vou adiante para nós orarmos juntos. Segundo, o que é renovado no processo de restauração, irmão? A tua autoridade. Gente do altar quebrado é gente sem autoridade. Não adianta falar. Tem que consertar. Chamar a atenção, gritar os berros. A autoridade é restaurada, é renovada. Terceiro, muito importante, no processo de restauração, há uma renovação da tua comunhão com Deus. Ai, gente, o que estava distante agora vem para perto, o que era indiferente não é, o que era incrédulo agora crê. Há uma restauração e uma renovação na comunhão com Deus. Ele já não é mais Deus de longe, agora Ele é Deus de perto. Você tem prazer, você tem alegria, você anela, deseja, espera, você tem sede e fome de estar com Ele. Por quê? Porque houve uma renovação na tua comunhão com Ele. O que acontece na restauração? Reacende, diga comigo, reacende. Fala, reacende aquilo que estava apagado. Pastor, como é que eu sei que o meu altar está em ruína? Teste rápido. Se não tiver fogo é porque está. Porque o fogo é a consequência de um altar restaurado e não o contrário. Está faltando o fogo da presença? Está em ruína. O fogo não vem antes de todo o processo. O fogo é uma ação da parte de Deus em relação ao cumprimento processual da nossa parte. Depois que eu cumpro as etapas que eu preciso, então eu posso orar e o fogo vai vir. Não adianta. Se Elias não faz o que ele fez e primeiro ele ora, não tem o fogo que ele teve. Está faltando fogo? Você precisa avaliar como está o altar. Porque todo altar devidamente alinhado é um altar, diz a Bíblia, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo, pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o fogo da presença. Pode passar por muita coisa, mas não pode faltar o fogo da presença. E não estou dizendo que alguém consiga o tempo todo, uma vida inteira, manter esse altar aceso. Mas quando apagar, diz a Bíblia assim, que nós precisamos trabalhar aqui, para trazer a restauração, para que no processo de renovação, aquilo que estava apagado, volte a acender. Querido, o que apagou, meu irmão? O que apagou? Olha, seja sincero, ou você acha que isso é maturidade espiritual? Tem gente que trata frieza como maturidade. Gente, não é maturidade ser frio e calculista. Não é maturidade ser frio e calculista. Não é maturidade ser pessimista, ser analista. Não é maturidade. Como é que está o fogo aí, irmão? Como é que está o fogo da presença? Estou falando o teu auê no culto, pulando, sambando, dançando, gritando, se jogando, saltando, plantando bananeira. É o fogo da paixão pelo Senhor. Como é que está aí dentro? Porque talvez essa noite algumas pessoas precisem passar por uma restauração, porque já fazem, alguns meses que não sentem mais nada. E seria uma preocupação muito grande minha em relação a você, se você comentasse isso comigo. Porque nós servimos um Deus vivo, gente, que é fogo consumidor.
Deus não é indiferente à verdadeira adoração e entrega. Nós servimos um Deus que reage, que responde, que se move. Nós não nos reunimos aqui porque somos simplesmente bons religiosos, até porque nós nem somos tão bons religiosos assim. Temos que ser movidos pelo fogo da paixão e da adoração, pelo desejo de estar na presença dEle, pelo desejo de fazer a sua vontade, de viver a sua palavra, de andar em obediência. Temos que viver o fogo da paixão de cumprir o seu ID, temos que viver o fogo da paixão de buscar a sua presença. A renovação, a restauração vai reacender aquilo que estava apagado. Agora, uma vez, fogo sobre o altar, aos poucos, nesse caso foi preciso 3 anos e meio, Deus vai aniquilar, é o texto, toda oposição. Em algum momento as coisas ficam claras. Quando? Eu não sei, em algum momento. A Bíblia diz que o povo vê, Elias dá ordem, e naquele mesmo dia, os 750 profetas que estão ali, não são 450, é 450 de Baal e 300 de Acera. Os 750 profetas simplesmente são exterminados. Algumas coisas acontecem e são muito interessantes. Uma delas, pontuo, Jezabel, senhora dos profetas de Baal, inimiga dos profetas de Deus, diz assim, olha o que ela diz: assim como ele fez com os meus profetas, me castigue os deuses, diz ela, os deuses dela, se amanhã, 24 horas, eu não fizer com ele. Irmão, isso é tão sério, que a Bíblia diz que Elias nem morreu, foi transladado. Elias nem morreu, acho que por conta disso, falou assim, pois esse não vai nem passar pela morte, eu vou levar vivo. Está falando que vai matar quem eu guardo? Está falando que vai destruir a vida que eu protejo? Está falando que vai tocar na vida daquele que eu protejo? Pois esse daí nem pela morte vai passar. Mas adiante, Elias vai a um determinado local, logo após esse evento, e diz a Bíblia que por 3 vezes Elias se curva em terra e ora. Ele ora. Ora uma vez, olha para o céu, não vê nada. Ora uma segunda vez, olha para o céu e não vê nada. Ora pela terceira vez, e isso me faz entender que uma vida de oração exige perseverança, constância, que não é porque Deus não atendeu que Deus não vai atender, que está associado a quanto eu estou disposto, não é apenas a orar, mas é continuar orando. Na terceira vez Elias olha para o céu e vê uma nuvem tamanho da mão de um homem. 3 anos e meio o céu limpo. Depois de 3 anos e meio, Elias olha no céu e vê uma nuvenzinha assim, se movendo. De onde é que veio essa nuvem? Pensa comigo, de onde é que veio essa nuvem? O que precisa para formar uma nuvem? O sol escaldante, o sol quente, ele bate sobre a água, aquece ela, é o processo de ebulição. Você conhece lá na tua casa, quando você coloca a água para ferver, para fazer café, o sol bate sobre a água, esquenta, e a água que está em estado líquido, evapora em estado gasoso. Quando chega na atmosfera, o acúmulo dela causa uma condensação, e essa condensação chama-se nuvens. Quando estas nuvens estão carregadas, o que acontece?
chove. Mas para que essa nuvem esteja carregada, para que haja chuva, o processo anterior é necessário. O calor sobre a água em estado líquido, agora gasoso, vapor, acúmulo aqui. A pergunta de novo, da onde é que veio essa água? Quando Elias disse assim: recolhe do povo a água e derrama sobre o altar, porque quando o fogo do Senhor vier sobre esse altar, o sacrifício vai subir até a minha presença e vai permanecer lá, mas a água vai ficar ali parada na atmosfera e vai descer sobre o povo. O que o pastor quer dizer? Que aquilo que eu derramo sobre o altar, você está entendendo? O que eu quero dizer? Aquilo que eu derramo sobre o altar vai ser devolvido em formato de chuva sobre a minha vida. O que eu preciso, pastor? Irmão, primeiro, você traz o fogo. Depois vem a chuva. Fica de pé comigo um pouquinho. Vem cá, pessoal do louvor. Caiu o fogo. Vai vir chuva. Caiu o fogo, vai vir chuva. Caiu o fogo, vai vir chuva. Todo altar que cai fogo, em algum momento vem chuva. Mas para Elias mudar o curso daquela nação que estava nessa condição, derrama água. 1 Reis 18, cadê o pessoal do Data Show ali? 18:41, eu quero ler com a igreja esse texto. Aquilo que você derramava sobre o altar era para teu benefício. Existem 3 tipos de oferta, deixa o texto ali: dada, devolvida e emprestada. A dada é parte do teu coração como uma ação de adoração. Ele merece, ele fez algo por mim, eu faço parte, sou pertencente. Eu quero que aquilo que ele fez em mim aconteça na vida dos outros, então eu sou contribuinte. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de qualquer coisa que Deus mover teu coração. É dado. Você dá para Deus. E a Bíblia diz que ao que dá lhe será dado. Por quê? Porque na medida em que você dá, você recebe, só que em uma proporção diferente. A Bíblia diz assim, para uns 100 vezes mais. A Bíblia também fala da oferta devolvida. É quando Deus confia algo nas minhas mãos e Ele me coloca em provação para que eu entenda que o que Ele confiou para mim não é meu, é dele. Então Ele me pede uma parte e me deixa com a demais. Exemplo, os filhos são criados por nós, mas diz a Bíblia que eles são de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se é do Senhor, não é teu. Filho não é presente de Deus, filho é herança do Senhor. Nós somos mordomos criando os filhos para a glória de Deus. Mas tem a oferta devolvida. É aquela que Deus diz assim: tu pode emprestar para mim? E a Bíblia diz que quem empresta para Deus, dando para pessoas específicas, Deus pode emprestar para mim. Esses dias atrás, eu testemunhei quarta-feira, eu tive uma experiência fantástica. Do pouco que eu tinha, Deus me pediu naquele dia praticamente tudo. O Senhor disse assim, você pode me emprestar? Claro que posso. Foi muito particular e pessoal, eu emprestei. Deus falou assim, você vai entregar para a pessoa tal. Eu fui lá e entreguei. Deus disse assim, quando você entregar, fala que foi eu que mandei. Querido, Deus mandou te entregar aqui. Que isso? Não sei, Deus mandou te entregar, só estou entregando, só sou carteiro. No outro dia, irmão, no outro dia, estou falando assim, 18 horas depois,
daquilo que eu tinha emprestado, porque emprestado tem que ser devolvido. Daquilo que eu tinha emprestado, Deus me deu quase 3 vezes, 2 vezes e 70% a mais. No outro dia, Senhor, mas eu emprestei tanto, por que voltou tanto? Aí Deus me disse assim, porque era emprestado, porque eu não fico devendo nada para ninguém. Você está entendendo? Quando o povo derrama água, ela não vai subir até a sala do trono. O sacrifício vai, a água não. O sacrifício vai até a sala do trono como ação de libação e adoração, mas a água vai ficar sobre a cabeça do povo. A água que eles derramaram sobre o altar, que era para suprir as suas necessidades pessoais, agora estavam regando de novo toda a terra. A erva que tinha secado, os matos, as plantas que tinham secado, agora seriam de novo abençoados pela chuva. Os animais que tinham morrido voltariam à vida e cresceriam. As crianças, as pessoas, a necessidade, a prosperidade. Querido, o texto diz assim, ó. Ele diz a Acabe, eu vou dizer alguém aqui essa noite, que entrou muito preocupado e o Senhor está dizendo para ti, descansa. Ele diz a Acabe, segundo as minhas interpretações, Acabe, o céu mudou. O que foi até aqui não vai ser mais daqui. Daqui em diante as coisas vão mudar. O céu sobre a nossa cabeça, a atmosfera mudou. Mudou por quê? Embora Elias tinha visto a nuvem como do tamanho da mão do homem, Elias não retrata uma visão. Sua experiência pessoal, sua experiência espiritual e pessoal não é visual, é auditiva. Ele disse assim, eu estou ouvindo, eu já ouço. Eu já ouço, eu já ouço. Por que ele disse já? Porque ele foi o primeiro, porque os outros ainda não estavam ouvindo. Quem ouve primeiro conta para os outros. Ele disse, eu já ouço. Barulho de quê, gente? Abundante chuva. Eu já ouço barulho de abundante chuva. Irmão, abre a tua mão assim. Você que tem uma causa na justiça, hoje eu preciso profetizar. Eu entreguei algo para o Luke agora. Eu queria que a Laura tivesse ouvido, depois eu vou falar para ela. Abre a tua mão assim. Abre a mão assim. Aberto? Está aberto? Está aberto? Querido, eu já ouço barulho de abundante chuva vindo sobre a tua casa. Eu já ouço barulho de abundante chuva vindo sobre a tua família. Eu já ouço barulho de abundante chuva vindo sobre você. Você está preparado? Eu já ouço barulho de abundante chuva. Ei, Acai. Corre, mandará canto som. Dalamando legebe calabahai. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover.
sem chover. Você não sabe o que é ficar no lugar 6 meses. Depois, quando começava a chover, enchia o Pantanal. Eu fui missionário lá. Gente, depois de 6 meses sem ver uma gota cair do céu. Quando começa a chover, do jeito que você está, você abre o portão e vai para fora. Você vai achar engraçado, mas eu ficava assim, ó. Para sentir o gostinho da chuva. Tem gente que está muito tempo aqui em sequidão. Tem família aqui muito tempo em sequidão. Muito tempo sem ver a chuva. Esse tempo de estiagem está acabando. Eu ouço barulho de abundante chuva. Foi isso, Jennifer, que o Senhor falou para ti quando falou crescimento. Barulho de abundante chuva. Deus está trazendo à nossa audição barulho de abundante chuva. Pastor, o que eu preciso para acionar isso sobre a minha vida? Querido, esse confronto de Elias é para provocar uma renovação no altar. Por isso eu quero, na noite de hoje, orar por pessoas que precisam. Pastor, eu preciso. Depois de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Irmão, você pode guardar o guarda-chuva, você pode tirar a capa de chuva, porque o que vai vir vai ser abundante. Eu quero orar por pessoas aqui. Vem cá. Vem para cá para nós orarmos juntos. Vem para cá para nós orarmos juntos. Vem para cá para nós orarmos juntos. Tem porta sendo aberta mesmo. Tem porta sendo aberta mesmo. Preparado, irmão? Vai chover, hein? Boa noite, senhores. Estou aqui essa noite na qualidade de especialista em previsão do tempo. E eu quero anunciar para os senhores aqui, ó, o que os céus está dizendo, pastor Edson Lima, para os próximos dias. Irmão Bruno, Léo, eu quero, como alguém especialista em meteorologia, falar para vocês a previsão do tempo, pastor Gilberto, para os próximos dias.
Você está preparado? Porque vai ser abundante chuva, e eu já digo do quê? Chuvas de bênção, chuvas de bênção, chuvas de bênção para os próximos dias. Assim diz a palavra do Deus vivo: eu enviarei chuvas de bênção. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Cremos no poder da tua palavra e nos colocamos debaixo dela. Faz valer aquilo que o Senhor, como Deus, tem dito, porque o nosso coração é receptivo. O nosso coração é receptivo a toda ação e direção da sua parte. Por isso, na noite de hoje, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, sobre o poder da tua palavra, para declararmos que se o Senhor disse, está dito. Se o Senhor falou que iria fazer, vai acontecer. Esses próximos dias, ó Deus, serão dias de testemunho. Eu já posso crer que pessoas estarão compartilhando conosco, tanto no privado quanto no grupo da igreja, testemunhos sobrenaturais. Portas que estavam fechadas agora serão escancaradas. Não mais portas da terra, não mais portas dos homens, não mais porta da nossa influência. Agora, pelo poder do nome de Jesus, as portas celestiais, as portas do Deus, Deus, nós nos colocamos nessa condição e posição. Como foi cantado esse louvor: faz chover, faz chover, faz chover. Faz chover, faz chover. Toda sequidão, Senhor, está sendo banida, está sendo anulada, está sendo cancelada. Porque o vento do Senhor sopra nuvens, nuvens, nuvens. Da onde vem chuva de bênção. É assim que nós cremos e recebemos. Diz aí pro irmão que está ao teu lado, fala: se prepara porque vai chover, meu irmão. Se prepara porque vai chover. Se prepara porque vai chover. Se prepara porque vai chover. Eu quero que você profetize. Fala: se prepara, pastora Cris. Se prepara porque vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover.